Glória a Deus. Te adoramos, Espírito Santo. We adore you, Holy Spirit. O Senhor é a pessoa mais importante nesse lugar. You are the most important person in this place. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Ti, Senhor. All the honor, the glory, and worship to you, Lord. Tome o Teu lugar nessa noite. Take your place tonight Leve-nos a um nível mais profundo. and take us to a deeper level. Que nós possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. That we may understand the good will of God. Que nessa noite a nossa mente e o nosso coração And tonight our hearts and our minds esteja totalmente conectado com os céus. be completely connected to heavens. E que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça. That you may pour out over us your grace. Derrame sobre nós a Tua unção. Pour your anointing. Tire toda a distração do nosso meio. Remove every distraction from Que our nós midst. possamos ouvir a Tua palavra. That we may hear your word. E que a Tua palavra possa transformar o nosso interior. And that your word may transform our hearts. Toque-nos de novo. Touch us again. Para a glória do nome de Jesus. For the glory of Jesus' Nós name. nos entregamos em Tuas mãos. We surrender ourselves to you. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Amém. Amen. Amém. Amen. Eu sei que você não gosta disso. I know that you Eu don't like também não this. gosto quando eu estou aí. And I also don't like it. Mas olhe para o irmão que está do teu lado But look to your neighbor e diga assim: você está numa igreja. and say, you're in the Fala church. para ela: você está numa igreja. Just say, you're in the church. Pronto. Você não está no cemitério. You're not in a cemetery. E nós precisamos entender o conceito de ser igreja. And we need to understand what is be a church. Nós precisamos entender o porquê nós somos igreja. We need to understand why we are a church. Porque mais do que ir à igreja, Because more than going to a eu church, preciso me tornar a igreja. I need to become the church. Mas quando eu saio da minha casa, And when I leave my house como igreja, as a church, com a mentalidade de sacerdócio, with a priesthood mentality que a pastora Gisele falou aqui, that Pastor Gisele said here, eu não vou receber no altar. I'm not going to receive in the altar. Eu vou entregar no altar. I'm going to give in the altar. Eu não vim receber. I didn't come here to receive. Eu pouco menos vim buscar a Deus. Or even, I didn't come here to seek God. Eu não venho para a igreja, para o templo, para as quatro paredes buscar a Deus. I don't come to church, to a temple to seek God. Porque no dia que eu aceitei a Jesus, Because the day that I accepted eu Jesus, reconheci a Jesus como meu Salvador, that I recognized Jesus as my o Savior, Espírito Santo, the Holy que Spirit, é Deus, that is God, passa a habitar em mim. started to dwell in me. Então, se Deus habita em mim, So if God dwells in me, eu não preciso buscá-lo num templo. then I don't need to seek Him in a Se temple. Deus habita em mim, If God lives in me, eu vou trazer ele para o templo. then I'm going to bring Him to the temple. Então eu não vim buscar a Deus, So I didn't come here seeking mas eu vim God, trazer Deus. but I came to bring God. Porque Deus vive em mim. Because God lives in Deus me. vive em você. God lives in you. E quando Deus que vive em mim And when the God that lives in me se encontra com você, encounters with you, que também está em você, that's also with you, o corpo se reúne the body is e a united, glória de Deus aumenta nesse and the ambiente. glory increases in this Porque place. Deus está em mim, Because God is in me, Deus está em você, God is in you, Deus está em nós. and God is in us. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. God doesn't dwell in temples made of by the hands of man. Então, pelo amor de Deus, So for the love of God, libera o Deus que está em você, release the God that's in you. libera o Deus que está em você, Release the God that's in you. glorificando, Glorifying, exaltando, exalting, adorando. worshiping. Então, quem pode dar glória a Deus essa noite? Can you give a glory to God Quem tonight? pode adorar Jesus Who nessa can noite? adore Jesus Porque tonight? quando você libera o Deus que Because está em when you você, release the God that's in you, o outro vai encontrar. the other will find it. E o Deus que está nele And the God that's in vai him encontrar will você. find you. E é o mesmo Deus. And it's the same God. Você pegou ou não? You get this? Então, quando nós estamos aqui, So when we're here, isso é muito importante, tá? Para ele não levar um choque. Quando nós nos reunimos aqui, and we're here together, não é porque nós precisamos encontrá-lo, it's not because we need to find him, nós precisamos liberá-lo. but we need to release him.
Nós precisamos liberar, porque tem alguém aqui We need to release because there's someone here que vai pegar algo que Deus te entregou. that's going to get something God Que gave ele to you precisa. that he needs it. Então tem algo em você So there's something in que you esse irmão que está do lado não tem. that the person next to you doesn't Porque have senão it. a gente ficava em casa. Because otherwise we'll just stay Deus está home. em mim, Because God is in Deus me. está em você. God is in you. eu fico em casa, I stay home. faço o culto na minha casa I do the service in my house. e está tudo certo. And it's all good. Não, No. mas tem alguém que está precisando do que eu tenho. But there's someone that needs what I have. Por isso que Deus não deu uma revelação toda para um homem só. That's why God didn't give all the revelation to only Por one isso que person. nenhuma denominação tem toda a revelação. That's why not one denomination has all Por the isso que revelation. Deus não é o Deus das denominações. That's why God is not a God of Ele é o denominations. Senhor de toda a terra. He's the Lord of the Ele é o earth. Senhor de toda a He's terra. the Lord of the earth. Quantos podem aplaudir a How Ele many nessa can applause noite? him tonight? Jesus, Ele não é o caminho para o avivamento. Jesus is not the way for revival. Jesus é o He avivamento. is revival. Nós não precisamos de coragem para viver neste mundo. And we don't need courage to live in this world. Nós precisamos de amor. We need love. Precisamos dos valores de Cristo. We need the values of Christ. Certo dia, um homem de Deus falou algo, C.S. Lewis. And certain day, a man of God, C.S. Lewis said, C.S. Lewis falou algo muito he interessante. said something really interesting. Ele disse assim: eu descobri I found out em mim mesmo in me desejos desires os quais nada nessa terra pode satisfazer. that nothing in this world can satisfy. A única explicação lógica The only explanation, logic, é que eu fui feito para outro mundo. is that I was made for another world. Existem desejos em mim There are desires in que a me terra não supre. that the earth cannot fulfill. Existem desejos em mim There are desires in me que a terra não satisfaz. that the earth will not satisfy. Só existe uma explicação para There's isso. only one explanation for Eu fui this. feito para a eternidade. I was made for Eu fui eternity. feito para algo maior do que I a was terra. made for something greater than the earth. Porque se nós entendermos, Because if we understand, quando Paulo fala, and Paul says, Paulo ele escreve algo muito profundo. he wrote something really deep. Aliás, Paulo era muito profundo. Paul was really deep. Ele escreve algo muito interessante. And he wrote this. Efésios 1:4 ele diz que nós fomos eleitos nele He said that we are chosen in him. antes da fundação do mundo. We were elected in him before the foundation of the world. Nós somos escolhidos, We were chosen, eleitos elected, antes do mundo ser criado. before the world was made. Todavia, entretanto, And yet, eu fui criado primeiro do que o mundo. I was created before the world. Mas como, Rafael? But how? Se Gênesis diz que Deus fez o homem do pó da terra, If Genesis says that God created man from the dirt Deus of the earth, nunca criou o homem do pó da terra. God never created man from the dust of the world, Deus the earth. formou o He homem do pó da terra. formed him from the dust. O homem foi criado em Deus. Man was created in A God. minha origem não é a terra. My origin is A not minha the earth. origem é Deus. My origin is A God. minha origem não é o pó. My origin is not the O dust. que vai voltar para o pó What's returning to dust é a matéria. is the flesh. Mas o espírito But the spirit vai voltar will para a return essência to the de essence quem o soprou. of who blew him Eu inside of saí us. de Deus. I came from God. Então, Juninho, So não interessa it doesn't matter onde você foi rejeitado. where you were rejected. Interessa onde você foi desejado. It matters where you were desired. Tem pessoas que foram rejeitadas no ventre, There are people that were rejected in their mother womb, mas você foi desejado no outro ventre. but you were desired in another womb. O Pai te gerou nele. The Father chose you in Him. Não importa se você foi rejeitado pelo homem, It doesn't matter if you were rejected não by importa se man, você foi rejeitado por uma mulher, if you were rejected by a woman. Ele nunca te rejeitou. He never rejected Ele you. te escolheu. He chose you. Ele te elegeu. He elected Ele you. te criou para um propósito. He created you for a Ele te criou purpose. para uma missão. He created you for a Então mission. não se sinta inferior, So do not feel less than, porque Deus te criou because God created you para um grande propósito. for a great E purpose. nessa noite, And tonight, você vai se reposicionar nesse you're propósito. going to reposition yourself estão in this comigo? purpose. Quantos estão How many are comigo? with me? As pessoas que se consideram piedosas estão em perigo eminente The people that find themselves being merciful, they're in danger de se tornarem hipócritas. to become a hypocrite.
Pessoas que se sentem piedosas demais, People that feel like they are too se merciful. consideram muito piedosas, They feel too elas merciful. vivem num perigo They are living in de se danger tornarem to hipócritas. become a hypocrite. Você não tem que ser piedoso, você tem que ser amoroso. You don't have to be merciful, you have to be loving. O amor está acima da Because piedade, the love is above mercy. assim como a honra está acima da obediência. As honor is above obedience. As pessoas esperam, eu quero obedecer a Because Deus. people, they say, I want to be obedient to Não, God. eu quero honrar a No, I want Deus. to honor God. A honra está sobre a obediência. Honor is above obedience. Porque às vezes você obedece por medo Because sometimes you obey because you're afraid ou por interesse. or because you're interested in Mas something. quem honra, honra. But who honors, Então eu honors. quero honrar a Deus nessa So noite. I want to honor God Se tonight. você pode honrar a Deus, If you can honor aplauda God, a sua presença. applause His presence. Vou fechar isso aqui, né? Abra sua Bíblia. Open your Bibles. Mudei de ideia. I changed my mind. Abra sua Bíblia. Open your Bibles. Salmo 141. Psalm 141. Salmo 141. Nós vamos ler 4 versículos. And we're going to read 4 verses. Não, vamos ler 5, tá bom? Nós We're gonna vamos ler read do 5. versículo 1 ao 5. From verses 1 Salmo to 5. 141, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Ouve a minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça. A minha cabeça não o rejeitará. Contudo, a minha oração será sempre contra os feitos dos ímpios. Amém? Amen. Glória a Deus. Lord God. Quantos querem mais de Deus essa How many want noite? more of God tonight? Quantos têm fome de Deus essa How many noite? have hunger for God tonight? Você já viu alguém faminto, irmão? Have you seen someone hungry? Você já viu alguém com fome? Have you seen someone hungry? Vocês não estão com cara de famintos. You don't look like you're hungry. Se você entra hoje no YouTube e procura um faminto na África, If you search on YouTube for a hunger person in Africa, a cara de um faminto na their Etiópia, face in the people from você vai ver o Ethiopia, desespero de uma pessoa querendo comer. you're going to see how desperate they are because they want to eat. A profecia dos últimos dias é que a terra seria cheia de fome, And the prophecy of the end times is that the land will be filled mas with hunger, não fome de pão, but not a hunger of mas food, fome pela palavra de Deus. hunger for the word of God. Então eu declaro que essa igreja será uma igreja desesperada pela So palavra I de Deus. declare that this church will be a church desperate for the presence of Eu God. declaro que se você vai sair de casa assim, Deus, hoje eu pego aquela palavra e vou comer ela I todinha. declare that you're going to say to your house, God, I'm going to get your word and I'm going to eat it. Porque, querido, chegará um tempo Because there will be a time que essa Bíblia vai ser tirada das suas mãos. that this Bible will be removed from your hands. Mas como o salmista diz, But as the psalmist eu says, escondi a tua palavra no meu coração I've hidden your word in my heart, para não pecar contra ti. so I won't sin against No you. dia que tirar esse livro de nós, And the day that they take away this book se from nós não us, tivermos um relacionamento com Cristo, and if we don't have a se relationship nós with não Christ, meditarmos nele de dia e de if noite, we don't meditate on it day and nós night, vamos passar fome. then we're going to be hungry. Então hoje você tem fartura, So today we have abundance. você tem rede social, You have social media. você tem a Bíblia no telefone. You have the Bible in your phones.
Mas muitas vezes nós não temos fome de Deus. But many times we don't have a hunger for Nós God. precisamos entender And we need to que os understand tempos são difíceis, that the times are que as hard, coisas vão piorar, that the things will que get nós worse. precisamos valorizar cada momento na presença do And Senhor. we need to value each moment in the presence of O God. texto que nós lemos, And the passage that we read here, Davi, ele escreve esse salmo e ele diz o seguinte: David wrote the psalm and he said, Senhor, a ti eu clamo, Lord, I cry to you. eu clamo a ti, I cry to you. tem pressa em me acudir, Help me. ouve a minha oração, Hear my prayer. ouve o meu clamor. Hear my cry. Quando eu clamar a ti, When I cry to you. primeira pergunta que eu faço para a igreja nessa And the noite first question I want to ask the church é: a tonight. quem você tem clamado? Who are you crying for? A quem você tem recorrido? Who are you seeking? A quem você tem buscado? Who are you looking for? Nos momentos de dificuldade, In hard nos times, momentos de in aflições, times of affliction, você tem ligado para o seu amigo, do you call your friend? você tem ligado para o seu Do chefe, you call your boss? você tem procurado ajuda em pessoas primeiro, Do you seek help from people ou first? você tem clamado a Deus? Or do you seek for Davi God? está dizendo: eu clamo a ti, David's saying, I cry for him. eu recorro ao Senhor. I seek him. Primeira coisa que nós precisamos And entender the first thing that we need to é a understand, quem nós temos clamado. who are we crying for? Nós precisamos clamar ao And Senhor. we need to cry out for the Nós Lord. precisamos ter um hábito de clamar a Deus We need to get used to seeking for God, com entendimento, understanding, com sabedoria, with wisdom, sabendo o que estamos fazendo. knowing what we're doing. Então nessa noite, So tonight, eu quero falar um pouco sobre oração, I want to talk a little bit about sobre prayer, adoração. about worship, Nós precisamos entender because we need to o understand porquê oramos, why do we pray, para quem oramos who do we pray e o for, que isso é capaz de fazer no mundo espiritual. and what this can do in the spiritual realm. Para quem você tem clamado, Who are you crying a out quem for? você tem recorrido. Who are you seeking for? Davi diz: eu clamo ao Senhor, And David said, te I cry to apressa the em me Lord, ouvir. hasten to me. Irmãos, eu tenho 27 anos que oro. I've been praying for 27 years. 27 anos que eu aceitei a Jesus. 27 years that I've accepted Quando, Jesus in quando my eu era life. mais jovem, com 16 anos, And when I was 16 years eu me old, converti com 16, that's when I converted. o meu lazer My pleasure era orar, was to pray, era ir para vigília, was to go to night era watch, subir o monte. was to go to pray on Quantos a aqui já mountain. subiram o monte How para many orar? have been to the mountain to pray? Então o que me sustentou na minha vida, So what sustained me in my o que me life, sustentou nesses 27 what anos, sustained me this 27 years, foi a oração, it was prayer, foi saber a quem recorrer. was to know who I was calling for. Então quando eu era jovem, So when I was young, eu abri mão de muitas coisas, I let many things go porque eu me apaixonei pela presença de Deus. because I was in love with the presence of Eu me God. apaixonei pela glória de I Deus. was in love with the glory of E God. nunca mais parei de buscar a presença de Deus. And I never stopped seeking the presence of God. Davi, ele está liberando uma chave para nós. And David, he's releasing a key to Eu us. clamei ao Senhor. I call upon the Agora Lord. nós precisamos entender And we need to understand é que o clamor, that calling a upon oração, the prayer, a vida com Deus, a life with God, nem sempre sai do jeito que a gente espera. is not always going to be as we expected. A maior frustração numa vida de oração And the biggest frustration in a é life of quando prayer você não é atendido no que você pediu. is when the Lord doesn't answer what you asked E for. eis a questão: And here's a question. oração não é para pedir coisas para Deus. Prayer is not for you to ask things of the O grande Lord. problema é que a igreja só tem usado a oração para pedir favor para The Deus. problem is that the church is using prayer to ask things for the Lord. Como se Deus fosse um garoto ou alguém que vai resolver todos os teus problemas. As if the Lord was just a young boy that can solve all your problems. Não! No. Oração não é falar com Deus. Prayer is not talking to God. Oração é conversar com Deus. Prayer is to have a conversation with Não God. é um monólogo, é um diálogo. It's not a monologue, it's Quantas a vezes dialogue. entramos na presença de Deus, How many times we enter in the presence Falamos, of God, we speak, falamos, we speak, falamos and we speak, e não esperamos Deus falar. and we don't wait for God to talk to us. Você desabafa? You open your heart. Deixa eu te falar, irmão, Deus não é teu psicólogo. God is not your psychologist. Vai desabafar com o seu Go psicólogo. vent to your psychologist. Vai desabafar com o terapeuta. Go vent to your therapist. Deus não é terapeuta. God is not a Deus não é therapist. psicólogo. He's not a psychologist. Deus é teu pai. He's your father. Ele quer conversar And contigo. he wants to talk with Ele you. quer liberar
sabe, He wants to release segredos do coração dele para você. secrets that's in his heart Mas to sabe qual é o you. problema? But you know what the problem A is? frustração entra The quando nós frustration geramos enters uma expectativa errada. when we create the wrong Nós expectancy. clamamos, And we cry out, nós pedimos we ask him, e Deus não faz. and he doesn't do anything. Porque tem um grande problema na nossa oração. Because there's a problem in our prayers. Elas são egoístas. They are selfish. Elas são em si mesmadas. It's about yourself. Elas são a respeito de necessidades e não a respeito de propósitos. They are about needs and not about purpose. Irmão, eu não vim aqui te acusar. And I'm not here to accuse Eu you. estou falando de nós. I'm talking about us. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus How many times we enter the presence of só God para pedir? just to ask? Pense agora você. Think about it. Quantas vezes você vai para o seu quarto, How many times you go to your você room dobra o joelho and you kneel down e aí me dá isso. and you say, give me, Abre a porta. open a door. Eu não aguento mais. I can't take it anymore. Faz um milagre. Do a miracle. Me dá um emprego. Give me a job. Me dá um green card. Give me a green card. Nesse tempo, então, a oração And de this green card é a time, mais em alta. The prayer for green card is the highest. E Deus está esperando para se relacionar contigo. And God is waiting to have a relationship E with você you. só fala de problema. But you only talk about E your você problems. só fala de necessidades. Only about your needs. E você só fala de lutas. Only about E struggles. Deus está querendo falar de amizade. And God wants to talk about Deus está querendo friendship. falar de amor. He wants to talk about love. Deus está querendo falar de eternidade. He wants to talk about Deus eternity. está querendo mostrar o teu futuro na eternidade. Tu está preocupado com o teu presente passageiro. He wants to show your future in eternity, and you only worry about this present time. Não deixa que um presente passageiro te roube uma alegria eterna. Do not allow the present time to rob from you Não, joy eternity. não deixe que situações momentâneas te roubem de um entendimento de eternidade. Do not let the momentary situations steal your joy for eternal Eu vim happiness. nessa noite te convidar And I came tonight to para invite entrar num you novo nível de oração. to enter into a new level novo nível of de prayer, entrega. a new level of Um surrender, novo nível de entendimento. a new level of Um novo nível understanding, de relacionamento. a new level of relationship. Você não vai ser um mendigo espiritual. You're not going to be a spiritual beggar. Você é um filho apaixonado. You are a child in love. Repita comigo. Repeat after me. Eu não sou mendigo espiritual. I'm not a spiritual beggar. Eu sou filho apaixonado. I am a child Eu in sou um love. filho I apaixonado. am a child in love. Ah, irmão, como o pai ama How much he loves you. quando um filho entra na sua presença, How much a father loves and the son Cheio de enters lutas. in his presence, filled with cheio de problems, problemas, filled with struggles, cheio de mazela, filled with problems. e diz para ele: Eu te amo, And he says to him, Eu I te love amo. you. I love you. eu te amo. I love you. E aí, filho, o que é que você quer? What do you want, my son? Eu quero você. I want you. Eu quero a tua presença. I want your presence. Eu quero estar contigo. I want to be with you. Esse cara que está falando isso, irmão, And this person that's saying this, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. he was called a man after God's heart. Eu amo a expressão em inglês. And I love the expression in English, After God's heart. após o coração de Deus. Por trás do coração Por de trás Deus. do coração Depois de do coração de Deus. Depois do coração de Deus. Davi descobriu o que tinha por trás do coração de David Deus. found out what was behind God's heart. Porque Davi não era um interesseiro. Because he didn't have selfish interests. Davi se tornou amigo de Deus. He became friends of God. Sabe uma coisa que me chama a atenção na vida de Davi? And you know something that gets my attention from his Ele life? orava nas coisas mais óbvias. He prayed on the simple things. Dia, The obvious nas things. coisas mais óbvias, The most obvious things. ele falava com Deus. You talk to God. Dia, Yasmin, ele chegou na cidade. And one day he entered the city. A cidade tinha sido queimada, Ciclac tinha sido queimada. And the city was burned down. Levaram as mulheres, levaram as They crianças. took away the children, the women. Tava tudo destruído. Everything was destroyed. Os homens indignados. And the men, they were so mad. A Bíblia diz que Davi vai falar com Deus. And the Bible says that David went to talk to Sabe o que é God. que ele diz? You know what he said? Senhor, Lord, perseguirei eu os meus inimigos? should I seek after my enemies? Como assim, gente? What do you mean? É óbvio. It's obvious. Irmão, nem tudo que parece é. Not everything that seems it is. Sabe qual é o nosso problema? You know what our problem A is? gente age no óbvio We act in obvious e things não no que Deus fala conosco. and not what God tells us Não, eu to. achei que tinha que fazer isso. I thought I had to do this. Não, estava na cara. It was obvious Porque nós não temos uma vida de oração sincera com Deus. because we don't have a life of prayer that's sincere with Davi God. falava com Deus nas coisas mais óbvias.
And David spoke to God in obvious nas things, coisas mais the simples. simple things. Ele falava com Deus. He would speak to God. E sabe qual é o problema, irmão? And you know what the problem is? Quando uma coisa não acontece, When something doesn't nós happen, desistimos. we give up. Quando nós oramos When we pray e não acontece, and nothing nós happens, desistimos. we give up. Eu estava orando outro dia. And I was praying the other day. Deus me impediu de ir no Brasil 4 vezes. God stopped me from going to Brazil 4 times. Na última vez, And the last time, eu estava no meu quarto, I was in my com bedroom as malas prontas para ir para o Brasil. with my baggage ready to go. Porque em 14 anos aqui eu tô com meu status ok na América. Because with 14 years that I'm here, my status is okay. E eu com a mala pronta para ir no Brasil, And my luggage was ready. uma luz invadiu meu quarto. Then a light invaded my E room. poucas vezes eu ouvi Deus audivelmente como naquele dia. And only a few times I heard the audible voice of God that day. E naquele dia o Senhor falou: Like that day. And that day se he spoke to você me. sair da América, você sai do meu propósito. If you live America, you live my purpose. Irmão, foi um dia que eu não tive alegria de ouvir Deus. And that day I didn't have any joy to hear God. Eu fiquei indignado. I was shocked. Eu fiquei chateado. I was upset. Eu fiquei invocado. I was mad. Mas eu obedeci. But I obeyed. Você pode se chatear, You can get upset, mas obedeça. but obey him. E eu permaneci aqui. And I stayed here. Eu estou aqui por 14 anos sem voltar para o Brasil. And I've been here for 14 years without returning to Brazil. E eu não entendi o porquê. And I didn't understand Eu tenho why. amigos que chegaram aqui há pouco tempo, já pegaram, já vão, já voltam. And I have friends that have been here for only a few times and they come and they go. E eu disse: Deus, porque todo mundo pode? And I say, God, why everyone else can? E ele responde igual a nossa mãe responde: você não é todo mundo. And he says, like our mom says, you're not everyone. Existe propósito específico para cada pessoa. There is a specific person for a specific purpose for each person. E um dia eu disse: Deus, por favor, me explica por que eu não vou no Brasil. And one day I asked God, explain to me please why I can go to Brazil. Gente, o meu irmão morreu. My brother died. E eu vi meu irmão no caixão. And I saw him in Pelo a coffin FaceTime. through FaceTime. Isso doeu meu coração, me deu assim And uma that- dor no coração. Hurt my heart. Eu disse: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? And I said, God, why are you doing this to me? Um dia ele me respondeu. And he answered me. Um dia ele disse: filho, One day he said, son, sabe por que você não foi? you know why you didn't go to Brazil? Eu te trouxe nessa terra como embaixador. Because I brought you to this nation as an ambassador. Eu te trouxe como uma voz no meio dos imigrantes. I brought you here as a voice for the immigrants. E você precisa sentir na pele o que eles sentem. And you need to feel on your own skin what they feel. Você precisava sofrer o que eles You sofrem. needed to suffer what they suffer. Porque quando você falar para os imigrantes, Because when you talk to them, eles vão te ouvir. they're going to hear you. Porque você passou o que eles passaram. Because you went through what they went through. Isso vai gerar empatia entre você e So eles. they're going to have empathy. Então eu sei o que é perder familiares. So I know what is to lose family A members. minha avó morreu, eu não estava lá. My grandma died, I O wasn't meu there. irmão morreu, eu não estava lá. My brother died and I wasn't there. Tantas festas aconteceram e eu não estava So lá. many celebrations and I Porque wasn't eu there. tenho uma missão. Because I have a E mission. Deus disse: permanece. And God said, E Deus remain. disse: fica. And he said, E stay. Deus disse: faz o que eu te mandei And fazer. he said, do what I told you to do. Queridos, ainda que você não entenda, Even if you don't understand, obedece. obey. Porque Deus sabe o que está fazendo. Because God knows what he's doing. E eu orava. And I would pray. Sabe que nesses 14 anos, And in 14 years, Deus ele deu algumas, nós chamamos de alguns refrigérios para nós. God gave some refreshment to us. Com 7 anos, e For- parece que a cada 7 anos ele dá um refrigério. It feels like every 7 years he gives us a refreshment. Com 7 anos ele mandou Diego e Naira. He sent Diego and Naida here. E aí foi um bálsamo no coração da Aline. And this was something really good to Aline's heart. E no meu também. And in my heart also. Porque Diego e Naira vieram Because they came como família as families em 7 anos de América. in 7 years of America. E agora eu completei 14 anos. And now I've been here for 14 E eu years. estava orando. And I was Dizendo: praying. Deus, And I said, ouve God, meu clamor. hear my cry out. E a minha irmã fazia 14 anos que eu não via minha irmã. And my sister, who I haven't seen for 14 years, Eu liguei para ela e disse: vai tirar teu visto. I called and I said, go get your visa. Foi negado 2 vezes o visto. And her visa was denied twice. Sabe qual é a diferença entre um homem e o outro? And you know what's the difference between one person and Eu another? não vou dizer que eu sou melhor do que você, I'm not going to say that I'm better than you, mas a minha diferença but the difference is é que eu não desisto. I don't give up.
E quem não desiste nunca perde. And those who doesn't give up, they Só- never miss Só anything. perde quem desiste. Only those who give up, they will miss Só it. perde quem desiste. Talvez você está aqui Maybe you're here e você teve alguma negativa na sua vida. and you had something negative in your E na life. primeira você desistiu. And the first time you gave up. Ou na segunda você desistiu. Or the second try you gave up. Eu vim aqui dizer para And I você, came here to say to you, continua, continue, persevera, persevere, continua, continue, persevera. persevere. Porque uma coisa é certa, Because one thing is for ainda que sure, você não receba o que você está pedindo, even if you don't receive what you're asking for, você vai se aproximar mais de Deus you're enquanto gonna você get pede. closer to God while you're asking. Você está sendo transformado na sua busca. You're being transformed as you seek Him. Você está sendo transformado na sua renúncia. You're being transformed when you're renouncing. A minha irmã foi e negaram a primeira vez. My sister went there and they denied her visa the first Negaram a time. segunda They vez. denied it the second time. Eu liguei para ela e disse, vai de novo. I called her and I said, go again. E ela, não, mas já... And she A was minha, like, a no, minha but irmã, ela é muito assim, ela é muito... my sister, she's very, Ela precisa de uma porção maior de fé. she needs a greater portion of Não, faith. Rafael, mas não sei o que. Eu digo, vai No, de and I embora said, de go, novo. go again, try again. Marcamos o visto And e she scheduled an ela appointment foi de novo. and she went again. Eu estava na Flórida. And I was in Florida. Eu não sei, irmão, se você acredita e eu... Às vezes eu fico meio receoso de falar algumas coisas em público. I don't know if you believe or not, because sometimes I hesitate to say things to you Porque às vezes as pessoas não acreditam. because sometimes people won't believe it. Mas aí eu não tenho culpa se você não acreditar. But it's not my fault if you don't believe it. Mas quando foi de manhã, um anjo me acordou. But in the morning, an angel woke me up. O anjo disse, vai orar. An angel said, go pray. E quando o anjo acorda você para orar, é porque tem alguma coisa para acontecer, né? And when an angel wakes you up to pray, then it means something will happen. A Aline viu, eu pulei de um susto. And then I woke up, I was scared. Eu não vou nem te dizer o nome do anjo para você não ficar mais escandalizado ainda. I'm not even going to say the name of the angel so you don't get shocked. Mas ele me acordou, But he woke me up disse, vai orar. and he said, go pray. E aí eu lembrei que era o horário do visto da minha irmã. And I remember it was the same time Obrigado. her visa was scheduled. E aí eu me ajoelhei. And I kneeled down. Nós estávamos na Flórida com o pastor Luiz Hermínio. And we were in Florida with Pastor Luis Herminio. Eu me ajoelhei na sala And I knelt down e eu disse para Deus. and I said, God, E aí é o segredo de um clamor. and this is the secret of a prayer. Eu disse, Deus, I said, God, eu nunca peço nada para mim. I never ask anything for myself. Porque, queridos, eu não lembro a última vez que eu entrei na presença de Deus para pedir alguma coisa para mim. Because I don't remember the last time I entered the presence of God to ask something for Eu myself. sempre entro por pessoas. I always go for Eu people. sempre entro por propósitos. I always go for Eu sempre purposes. falo com Deus sobre as coisas do reino dele e dele. I always talk to God about kingdom's thing and His things. Eu nunca fico pedindo coisas para mim. And I don't ask for things for Eu não myself. peço carro para Deus. I don't ask car for Eu não God. peço casa para Deus. I don't ask for houses. Eu não peço saúde para Deus. I don't ask health for God. Eu só peço, I only não me ask, deixa sair da tua vontade. do not let me out of Não your me will. deixa perder você de vista. Do not let me miss you. Porque a pior by coisa sight. para uma pessoa é perder Deus de vista. Because the worst thing for a person is to miss God. Manipulação é quando um líder não sabe para onde Deus foi. Manipulation is when a leader doesn't know where God went to. Ele tem que inventar. He needs to invent. Ele tem que criar um He needs to círculo create para something manter as pessoas. to keep the people Mas together. quando alguém But when someone segue Deus, follows God, não tem o que inventar. you don't need to Quando alguém invent está anything seguindo a new. nuvem, When you follow the quando alguém cloud, está seguindo a glória de Deus, when you're following the glory of então a God, única coisa que eu peço so the only thing that I é não me ask, deixa te perder de vista. do not let miss you from my Não me sight. deixa sair da tua presença. Do not let me out of your presence. E aí eu entrei nesse dia, And in this day, I e started nesse to dia eu pray, fui ousado. and I was bold. Eu fui ousado e I abusado. was bold, and I Eu abused disse, it. Senhor, And I said, Lord, eu nunca te peço nada. I never ask you for anything. Eu nunca entro aqui para te pedir nada. I never enter here to ask you for anything. Mas se eu achei graça nos teus olhos, But if I found grace before your eyes, aprova o visto da minha irmã. approve her visa. Faz 14 anos que eu não vejo a minha I irmã. haven't seen her for 14 years. Faz 14 anos que eu não vejo a minha irmã. 14 years that I don't see her. E aí ela estava indo no consulado. And she was going to the American E Council. de uma forma miraculosa, And in a miracle o way, visto dela foi aprovado. her visa was O visto dela approved. foi aprovado. Her visa was E ela approved. está aqui para a glória de And Deus. she's here for the glory of Fica em pé, God. Renata, aí. Stand up. Lucas, fica em pé. Stand up.
É chorona igual a Raina. She's a crier like Reina. Pode sentar, sente. You may be seated. Irmã, essa menina é uma sobrevivente. She's a survivor. Porque eu que ajudei a criar ela. Because I helped raise her. Ela é uma sobrevivente. She's a survivor. E quando eu ajudei a criar ela, eu tinha... And when I helped Eu raise her era up, maduro de 9 anos de idade. I was 9 years old. Eu tinha 9 anos de idade. I was 9 years old. Meu pai se acidentou. My dad had an Meu accident. pai ficou paraplégico. He became a paraplegic. Do pescoço para baixo, ele não From se neck movia. Os down, he médicos couldn't disseram move. que ele nunca mais andaria. And the doctor said he would never walk again. Minha mãe teve que comprar um bar, um restaurante para sustentar a família. And my mom needed to buy a bar, a restaurant to fulfill our needs. E ficou eu com 9 anos, 8 para 9 anos. And I was 9 years old. E ela tinha 5, era 5. 10 meses, ela tinha 10 meses. A nossa diferença é de And quantos she anos? was 10 months old. Ela tinha 10 meses. She was 10 months old. Então, eu ajudei a criar. And I helped raise her up. Foi crescendo. And she was growing Eu up. levava ela para a escola, irmão. I would bring her to school Montado na minha bicicleta. on my bike. E eu passava assim nos caminhões assim, a 2 centímetros. And I would get this close to the trucks. E ela gritava e eu disse, nós vamos bater. And I would say, we're gonna hit Nós it. vamos We're bater. gonna hit it. Ah! And she would cry. Hoje a bichinha é cheia de medo, de trauma. Eu sou And now culpado. she's filled with trauma and it's my fault. Gil, depois eu vou marcar algumas sessões para ver se I'm gonna ajudamos. schedule a few sessions for A her. bichinha é traumatizada por causa de Because she's mim. traumatized because of me. Minha mãe mandava eu levar ela para casa da minha avó, que é como se fosse daqui para Harrisonville. Não, Harrisonville. And my mom would ask me to bring her to our grandma's house, like from here to Harrisonville. Ela mandava eu levar ela de ônibus. She would tell me to take her by Eu bus. pegava uma mobilete emprestada de um amigo. And I would get a scooter from a E friend. levava ela de mobilete. And I'll bring her on a scooter. 1 hora de viagem. A trip that would take an hour long. E ela agarrada em mim assim And she would pequenininha. hug me. E eu cortando os ônibus. And I was driving and cutting through the E cars. Jesus tendo misericórdia. And Jesus was very merciful. Mas o que eu quero dizer com isso? And what I want to say with this, Que depois de 14 anos, that after 14 years, uma oração foi respondida. one prayer was E answered. eu vim te chamar aqui para não desistir. And I came here to call you not Eu to vim give te up. dizer, se você recebeu uma negativa, I came here to say if you receive something não negative, para na negativa. do not stop on something Deus negative. está fortalecendo teus músculos. God is strengthening your Deus muscles. está vendo a tua resiliência. God is seeing your resilience. Continua. Continue. Batei, batei e Knock and abre-se-vos-á. knock and the door will open. Pedi, pedi, Ask, dá-se-vos-á. ask, and he will give. Só que tem um detalhe. But there's a detail. Se vós que são maus, If you're the evil, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, know how to give good things to your children, quanto mais o vosso Pai Celestial let alone our Father in heaven, vos dará o Espírito He will Santo. give you the Holy Spirit. Então a resposta de Deus para sua vida So the answer of God to your life não é o que você está pedindo, is not what you're asking for. é o Espírito It's Santo the Holy Spirit consolando você bringing comfort to na you negativa. in the negative Meu irmão, news. você está comigo aqui ou não está? Are you with me or not? A resposta de Deus The answer from não é o que você God está pedindo, is not for what you're é o asking for, Espírito Santo but it's the Holy para te Spirit consolar quando você não recebe o que você quer. to comfort your heart when you don't Bora, receive Amanda, what you vamos pra want. cima, Amanda. O Consolador. The Counselor. Por que você pede e ele dá o Espírito Why Santo? do you ask and He gives you the Holy Spirit? Porque você vai receber um não. Because you're going to get a no. Você cresce mais no não do que no sim. You grow more when He says no when He says Mas yes. você virou um menino mimado. Because you became a Você virou um menino mimado. spoiled children. Você só quer receber sim de Deus. You only want to get yes from Você God. só quer a porta aberta. You only want open doors. Você só quer que as coisas dê certo. You only want things to do right, E to quando go dão right. errado, And when they go Você wrong, faz beicinho. you get upset. Você não vou mais dar o dízimo. I'm not going to give a tithe anymore. E Deus vai ficar pobre porque você não está dando o dízimo. And God will be poor because you're not going to give your tithe anymore. Eu vou punir Deus.
I'm going to punish God. Eu vim chamar você para ser resiliente. I came here to call you to Eu become vim chamar você resilient. para você permanecer, ainda que você receba não. For you to remain even if you hear a no. Eu vim chamar você para você continuar. For you to continue. Porque vocês que são maus, Because you're that vocês are sabem evil. presentear seus You filhos. know how to good gifts to your Quanto mais children. o vosso Pai Celestial, Let alone your Father in heaven Ele vos deu o Espírito Santo that will give you the Holy para Spirit cuidar de to vocês, take care of you, para consolar to vocês. comfort you. E aí Davi diz, And then David no says, versículo 2, verse 2, ele diz he says que as minhas orações that my prayers subam como incenso suave. will go as a good scent. É outra pergunta que eu quero fazer. There's another question I want to make. Tuas orações In your prayers, estão cheirando ou fedendo nas narinas de Deus? do they smell good or do they stink before the nose of God? Quando você ora, Deus cheira ou Deus tampa o nariz? When you pray, does God smell it or he stop his nose? Davi diz close que a his minha nose? oração And David said that my prayer suba como will incenso go suave. up as a good scent. Isso fala de uma oração And this speaks about a prayer com motivação correta. with the right motivation. Isso fala de uma oração It talks about alinhada. a motivation that's aligned. Sabe como é que você aprende a orar? And you know how you learn how to pray? Jesus nos ensina Jesus teaches em João 15:7. in John 15:7. É 15:7 ou é 7:15? Vamos ver aqui. Is it 15:7 or 7:15? Let me see. João, Evangelho de João, John 7, não é 15, é isso mesmo. chapter 15. É isso mesmo, 15:7. 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uau! Olha só, To look at this. como que Jesus nos ensina a orar? How does Jesus teach us to pray? Permanecendo nele To abide in him e as palavras dele and his words em você. in you. Porque quando você for orar, Because when you go to você não pray, vai orar a oração sua, you're not going to pray your você prayer. vai orar a oração do céu. You're going to pray a heavenly prayer. E a oração do céu And a heavenly prayer é nós. is us. O céu trabalha com façamos nós. Heaven's works with us. É a vontade nossa. It's our will, Pai nosso, our Father, pão nosso. our bread. Então nós temos que parar de egoísmo. So we need to stop being selfish. Eu, Me, meu, mine, para mim, for me, faz um milagre em mim. make a miracle in me. 1 Samuel capítulo 1 1 Samuel chapter 1 conta a história de uma mulher talks about a woman que ela queria muito um filho. that she wanted a O nome son. dela era Ana. Her name was Hannah. Ela dizia, me dá um filho. She said, give me a Me dá um son. filho. Give me a son. Eu quero um filho. I want a son. Penina tem filho, eu não tenho. Penina has a son and I don't. Olha aí, Penina tem filho, eu Look não at her. She tenho. has children. I don't. Irmãos, quando nós valorizamos o que nós não temos, When we value what we don't have, nós desvalorizamos o que nós temos. then we devalue what we have. A Bíblia diz que Ana era muito amada pelo seu marido. The Bible says that Hannah was really loved by her husband, Eucana dava porção dobrada para ela. and he will give her a double portion. Mas ela era tão amargurada But she was so bitter pela falta do que ela não tinha, because of what she didn't have que ela não conseguia celebrar o que ela tinha. that she couldn't celebrate what she already had. Pessoas que não sabem agradecer pelo que têm, People that doesn't know how to be thankful não for what they estão have. prontas para receber o que desejam. They're not ready to receive what they desire. Então, vamos lá. Let's go. Pessoas que não sabem agradecer pelo que têm, People that don't know how to say thank you for não what they estão have, prontas para receber o que tanto querem. they are not ready to receive what they really want. A Ana chorava e não comia. She would cry and she couldn't eat. Greve de fome, She went a hunger strike. ficava chateada, She was upset, chorava, crying, e Deus, ó, and God, nada. nothing. Deus não se move por lágrimas. God is not moved by tears. Deus se move por propósito. He's moved by purpose. Aí um dia, And then one day, essa mulher foi para a presença de Deus diferente. she went to the presence of God in a different way. Aí a Bíblia diz que ela confessa a amargura. And the Bible says that she confesses her Ela bitterness. chora toda a amargura She ali. cries everything out. Diz, Deus, é o seguinte, And said, God, se o Senhor me der um filho, if you give me a se o son, Senhor ouvir minha oração, if you hear my se o Senhor prayer, atender meu pedido, if you listen to my eu não prayer, quero mais não. I don't want it. Eu te devolvo. I give it back to you. Deus diz, And God said, huh, fala mais.
Say more. Interessante. That's interesting. Se só me der, If you give it to eu te me, devolvo. I'll give it back to you. Quero mais não. I don't want it. Não quero gerar mais para mim não. I don't want to create for Se eu myself. gerar agora, If I bear se now, nascer um menino, if he's born, ele é teu. then he's yours. O céu olha, And the heavens look down. diz agora ela entendeu. Says, now she understood. A oração parou de ser egoísta. The prayer stopped being selfish. E ela diz: And she says, se eu engravidar, if I become pregnant, esse menino this boy, vai ser exclusivo para ti. he will be for you. Só liberar a palavra sobre ti hoje, God pelo will amor de release a Deus. word of your life tonight. Agora tem uma coisa. Now there's Muda o something. teu semblante. Change your face. Tira essa cara de prejuízo. Change this face like we have too much problem, too much debt. Cara de prejuízo. Cara de quem chupou limão. Lost face. Cara de quem chupou limão. Ana mudou o semblante. Hannah changed her face. Ana mudou o semblante. She changed her face. Você só muda o semblante quando as coisas acontecem. You can only change your face when things Você happen. só fica alegrezinho quando Deus te dá. You only get happy when God gives you Eu vim something. te chamar para se alegrar I quando came Ele ainda to não te call deu. you to become joyful even Eu vim without what you chamar want. você para fazer festa antes do mar se I abrir. came here for you to Cadê celebrate. você, pelo amor de Deus? Where are you? Vamos fazer festa sem bolo. Let's celebrate without a Nós vamos cake. fazer festa sem bolo. We're gonna celebrate with no Você cake. vai aprender a celebrar You're gonna learn how to no celebrate meio do caos, through no chaos, meio da confusão. through confusion. Rafael está deportando todo But they're mundo. deporting everyone. Vamos fazer festa. Yes, let's celebrate. Porque se Deus te trouxe para cá, Because if God brought you ninguém te here, arranca daqui. no one will Não remove ande you from com medo. here. Don't be scared. Não ande Do not desesperado. walk desperate. Entrega o teu caminho ao Senhor. Surrender your ways to the Lord. Confia nele. Trust in Him. E o mais Ele fará. And He will do everything Você else. tá comigo ou você Are não you tá with comigo? me or not? Você está aqui ou não está Are you aqui? here or not? Então Ana So Hannah diz que mudou o semblante. changed her face. Já estava sorrindo. She was smiling. Aí a Bíblia diz que ela foi para a intimidade. And the Bible says that she went to have intimacy Tudo é with her gerado husband. na intimidade. Everything happens in intimacy. Quem gera as coisas em público é prostituta. Those who create things in public, it's Quem prostitutes. quer exibir é Who wants prostituta. to show off are prostitutes. A noiva ela vai para a The intimidade. bride, she goes to Ela vai pro intimacy. secreto. She goes to the E ela secret vai place. gerar no secreto. And she creates in a E secret Deus place. atendeu. And God E Deus listened. liberou. And He released. Sabe uma coisa? And you know something? Amanda, ela queria um filho. She wanted a son. Deus deu um filho, He gave her a son, profeta a e um prophet, juiz. and a judge. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel The caiu Bible por says terra. that none of Samuel's words fell to the ground. Nenhuma das palavras de Samuel Not caiu por even terra. one word fell to the ground. Você já imaginou aquela mulher que Can you era imagine that woman humilhada por Penina? that was being ashamed by Penina? A outra zombava dela. She would make fun of her. Agora ela está passando na rua. Now she's walking on the street. A mãe do juiz. That's the judge's mom, A mãe do profeta. the prophet's mom. As pessoas batiam continência. And they would go like this. As pessoas Salute. respeitavam. They respected Porque her. quem persevera, Because those who quem espera o persevere, tempo de Deus, who waits the time vai of ser God, honrado por Deus. they will be honored by Eu vim aqui God. te chamar para continuar. And I came here to call you to continue. Continua! Continue. Continua! Continue. Agora é oração correta, But the right prayer, motivação the correta, right motivation, subindo como incenso suave. going up as a good E aí Davi smell. diz, And David Que said, o levantar das minhas mãos as I raise up my hands, seja be como sacrifício da tarde. as a sacrifice in the afternoon. Que o levantar das minhas mãos That the raising of my hands seja may be como sacrifício da tarde. as a sacrifice. Quantas vezes você levantou as mãos na igreja sem saber o que você estava fazendo? How many times have you raised your hands here in church without knowing what we were doing? Aí o ministro de louvor diz, levante as mãos. And then the minister of worship says, raise your Aí você hands, levanta as and you mãos. raise your hands. Eu nasci numa cidade And I was born in a city que a gente levanta muitas mãos, that we would raise our hands porque tem muito assalto lá. because there's too much robbery there. Sério? It's really. Quando um ladrão chega para você, And when a thief comes to you, a mãos robber, pro alto. raise your hands. Hands up. Mãos pro alto é sinal de Hands up means rendição. surrender. Qual foi? Agora preste atenção.
Só se rende quem tem capacidade de reação. You can only surrender if you're capable of reaction. Qual foi o maior Reacting. ato de rendição da história? And what was the greatest action of surrendering in history? Qual foi o maior ato de rendição do planeta, da What história was do the planeta? biggest act of surrendering? Davi está fazendo menção And David is mentioning a Cristo. Christ. Ele está dizendo que o He's levantar comparing das to minhas Christ. mãos That the raising of my hands seja como o sacrifício da tarde. may be like a sacrifice in the afternoon. O sacrifício da tarde é o sacrifício And the das 3 da sacrifice tarde. is, he's talking about the sacrifice, the 3 o'clock O sacrifice. horário em que Jesus entregaria a vida dele por mim e por você. The time where Jesus surrendered his life for us. Davi está dizendo: And David is saying, hoje precisamos matar carneiros e bois. today we need to sacrifice the lambs. Mas eu sei que chegará um dia But I know that one day que as pessoas levantarão as mãos the lá em people Kansas will City raise their hands in Kansas City. e o Senhor vai receber. And the Lord will E o receive Senhor it. vai lembrar And the Lord will que o remember teu filho morreu por eles. that his son died for them. Eu já tomo posse hoje. And I take possession. Davi diz: quando eu levantar as David said, mãos, when I raise my hands, lembra de Cristo. remember Christ. Lembra da cruz. Remember the cross. Lembra da renúncia. Remember renouncing. Lembra da rendição. Remember Porque surrendering. como cordeiro mudo ele foi ao matador. Because as a lamb, he went to the cross. Será que você pode levantar suas mãos? Can you raise your hands? Será que você pode levantar suas mãos? Can you raise your hands? Eu quero chamar o time de louvor. And I want to call the worship Levante team suas here. mãos. Raise your hands. Entenda o porquê você levanta suas Understand mãos. why you're raising your Quando hands. você levanta as mãos, When you raise your hands, ele lembra de Cristo. you remembers Ele lembra. Christ. Levante suas mãos. Raise your hands Levante e diga: and Deus, say, God, eu me rendo. I surrender. Eu me rendo. I surrender. Sabe de uma coisa? And you know something? Chega de lutar. Enough with fights. Se renda. Surrender. Se renda. Surrender. Se renda. Surrender. Eu te chamo hoje para se render. I call you tonight to Você surrender vai orar yourself. corretamente. You're gonna pray the A correct tua oração way. vai cheirar nas narinas de Your Deus. prayer is gonna go to His E você vai nose. parar de lutar para que a sua vontade aconteça. And you're gonna stop fighting for your own Você will. vai parar de lutar para que a sua vontade You're aconteça. gonna stop fighting for your own E will. aí Deus vai estar apto para fazer a vontade dele na And sua. God will be ready to make His Diga will. como o apóstolo Paulo: Say as Apostle Paul não said, vivo mais eu, I no mas longer Cristo live, vive em mim. but Christ lives in me. Será que você quer se entregar Do hoje? you want to surrender yourself Será que tonight? você vai se render hoje? Are you gonna surrender yourself Se tonight? entregue hoje. Surrender tonight. E aí, And Davi then- continua dizendo: David continued to say, põe um guarda na minha boca. put a guard on my mouth. Olha para mim, irmão. Look to me. 90% dos teus problemas é você que cria. 90% of your problems is your own fault. Shut up. Fica quieto, cala a boca. Quantas enrascadas eu entrei por falar demais. How many problems I got into because of my mouth. Quem mandou José pro poço? Who sent Joseph to the well? A boca dele, irmão. His mouth. Davi está dizendo: And Deus, David is saying, põe um guarda na minha boca. put a guard on my lips. Guarda a minha boca. Guard my mouth. Eu preciso frear minha língua. I need to stop my tongue. Pensa num órgão que é pequenininho, mas tem poder de incendiar uma floresta, já dizia meu amigo Tiago. Think about an organ. It's small but has the power to set a whole forest in fire. Põe um guarda na minha boca. Put a guard on my lips. Guarda a ponta da minha língua, dos meus lábios. Guard the tip of my tongue on my lips. Eu vim declarar sobre ti And I hoje came to declare over you tonight. sabedoria no falar. Wisdom when you speak. Você vai dominar sobre a sua língua. You're going to have dominion over your Você vai tongue. dominar sobre a sua You're língua. going to have dominion over your tongue. Um dia eu estava na Flórida. And one day I was in Florida. Uma profeta americana falou com And a minha esposa. an American prophet came to talk to my E o que me wife. deixou mais, ela falou muitas coisas particulares sobre a Aline. She said many particular things Coisas about my que wife. ninguém sabia. Things that no one knew. Mas uma coisa me chamou a atenção. But one thing caught my Aquela attention. profeta americana que nunca viu a Aline The American prophet that never saw Aline before. disse para ela: filha, She said to her daughter, uma das maiores qualidades que eu te dei one of the greatest gifts I gave é o you, domínio sobre a tua língua. it's dominion over your tongue. Eu disse: uau. And I said, wow. Tem coisa que a Aline espera 2 meses para falar comigo. There are things that Aline waits for 2 months to tell me. Eu penso, como que ela aguenta? And I Eu não think, how can aguento. she take it? Eu não aguento um dia, eu tenho que I falar. can't even wait a day. I have to speak. Mas Provérbios, Salomão diz: como maçãs de ouro em bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. But the proverb says, as an apple, Como
como maçã de ouro as a golden apple em bandeja de prata, in a platter silver. é a palavra dita no tempo certo. Is the word that's being said in the right time. Então hoje eu oro por sabedoria no falar. So tonight I pray for wisdom when you speak. Você vai aprender a guardar a sua língua. You're gonna learn how to keep your tongue Você inside vai your mouth. deixar de ser fofoqueiro. You're gonna stop being a gossiper. Nós, eu vou me incluir, I'm nós. gonna include myself. Nós vamos deixar de falar demais. We're gonna stop talking too much. Nós vamos falar com sabedoria. And we're gonna stop talk with wisdom Tempo certo. in the right time. E você vai evitar problemas para você. And you're gonna avoid problems. Peça para Deus, Deus, guarda minha boca. Ask for God, God, keep my tongue Me inside ajuda a my guardar mouth. minha Help boca. me close my mouth. Então nessa noite, So tonight, orar pray com a motivação correta with the correct para motivation. cheirar nas narinas de Deus. So the good smell can go to Levantar God. as mãos Raise your hands para que Ele lembre o sacrifício de Cristo. so He can remind of the sacrifice of Para que Christ. você se renda da sua So vontade. you can surrender your own will. Para que você deixe a vontade de Deus reinar. So you can allow His will to govern you. Entregue como sacrifício vivo, Give as a living sacrifice. santo e agradável a Deus. Holy and good to Paulo God. diz em Romanos 12:1. Romans 12:1. Eu rogo que vocês se entreguem como sacrifício vivo, santo e I agradável a pray Deus. that you surrender yourself as a living sacrifice E to esse é o God. vosso culto racional. And this is a rational service. E que vocês possam guardar a boca de vocês. That you may keep your mouth shut. Que vocês possam falar com sabedoria. And you can speak with wisdom. Fique de pé comigo. Stand up. Eu sinto que algumas pessoas aqui têm lutado I feel that some people here, they're fighting. e têm sentido o peso das coisas não acontecerem. And they're feeling the weight of things Mas not hoje eu happening. quero fazer um convite muito simples. But tonight, I want to make a simple Você invitation. vai dizer para Deus: You're going to say to God, eu me rendo. I surrender. Eu me rendo. I surrender. Eu me rendo. I surrender. Onde está você? Where are you? Sai vem aqui na frente, eu quero orar por Get out você. of your place and come here. I want to pray for you. Você vai dizer: de hoje não passa, eu me rendo hoje. You're going to say, this is it. I'm going to De surrender hoje não myself passa, today. eu me rendo hoje. I surrender myself today. Eu me entrego hoje. I surrender today. Você é crente, You're você ama Christian. Deus, You love God. mas tem algumas coisas que você precisa entregar para Deus. But there are a few things that you need to surrender to God. Porque você serve a Deus, Because you serve God, mas Ele não tem tudo ainda. but He doesn't have everything of Mas you. hoje você quer entregar tudo para Ele. But tonight you want to give everything to Him. Olhe para mim, irmão. Look to me. O Deus que tem tudo The God that has everything não tem uma coisa. doesn't have one thing. O Deus que pode tudo The God that can do all things, abre mão para não fazer uma coisa. He cannot do one thing. O Deus que tem tudo The God has não tem everything. uma coisa. He does not have one A thing. tua vontade. It's your will. E se Ele não tem, He doesn't have your will que Ele te deu. because He gave it to you. Chamam de livre-arbítrio, né? They call it free Mas sabe o que é que eu decidi? will. But you know what I decided? Nem isso mais eu quero. I don't even want that. Eu não quero meu livre-arbítrio. I don't want free will. Eu quero entregar para Ele. I want to surrender to Him. E eu quero dizer que veio o teu reino. And I want to say, let your kingdom come. Que seja feita a tua vontade. Let your will be done. Será que você está pronto para isso? Are you ready for this? Isso é uma oração perigosa. This is a dangerous prayer Porque isso vai frustrar tanta coisa na tua vida. because this will bring frustration to many things in your life. Tantos desejos que você achavam que eram bons para você. Many desires that you thought it was good for you, Porque Ele está dizendo assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tem a teu because respeito. He's saying, I know the thoughts that I have Eu about é you. que sei o que é melhor para você. I know what's best for you, Para te dar uma esperança e um futuro. to give you hope and a future. Então que nessa noite So tonight, você se renda. you surrender yourself. Eu acho que todo mundo aqui já está totalmente rendido na presença. I think everyone here is already surrendered in His presence. Mas se tiver alguém aqui que sente que precisa se render na presença do Senhor, But if there's someone here that's feeling that needs to surrender in the presence of eu God, quero orar por você. I want to pray for you. Renunciar
to A renounce coisa mais importante que é a tua vontade. the most important thing that's your Não é will. difícil esse chamado que eu estou fazendo. That's really hard. É this calling. difícil. It's hard. É muito difícil, It's mas really, really hard. se você entender o que o Senhor quer de você, But if you understand what the Lord wants você from vai you, acessar lugares que você jamais acessou. then you're gonna access places that you never accessed before. Porque Paulo, depois que Paulo fala sobre entregar o corpo como sacrifício vivo, Because after Paul says to surrender your body as a living sacrifice, versículo 2 de Romanos 12, ele fala de uma he transição de mentalidade. talks about a transitioning in mind. Quando eu me entrego como sacrifício, When I surrender myself as a eu sacrifice, transiciono a minha mente, then I transition my eu mind desfruto da boa, agradável e perfeita and I vontade. enjoy the good and perfect will. Quem se conforma não se transforma, Those who conformed are not transformed. mas quem é transformado desfrutará da vontade de Deus. But those who are transformed, they will enjoy of the E will ela of é God. boa, And it's ela good, é agradável and it's e pleasable, ela é perfeita. and it's perfect. Eu sei que tem mais I algumas know pessoas aqui there's a few more people here que precisam render sua vontade. that they need to surrender their Eu vou will. te esperar por mais um minuto And I'm going to wait for another minute, e daqui a um minuto eu vou orar. and I'm going to pray. E você vai entrar num tempo novo em Deus. And you're going to enter a new time in Você vai God. entrar no tempo da vontade de Deus. You're going to enter the new time of God. Chega mais The aqui, will of pode God. chegar. You can come Você vai closer. entrar no tempo da vontade de Deus. And you're going to enter the will of God. Você vai ser frustrado. You're going to be Você frustrated. vai se chatear. You're going to get upset. Poxa, pastor, tá me chamando na frente para me chatear. Are you calling me here to get upset? Mas é só essa frustração que vai gerar um But it's propósito eterno na tua Only vida. this frustration that will create an eternal Porque enquanto você se understanding. enganar, Because while you're being deceived, buscando o que não é de Deus para você, seeking what's not of God's for your você não life, vai entrar na alegria, then you're not going to enter His na joy, alegria eterna. an eternal joy. Então, falta aí 20 segundos e eu tô te esperando. So we have 20 seconds. I'm waiting for you. Esse chamado não é para receber, é para This renunciar. calling is not to receive, it's to Vai renounce. renunciar, It's to renounce, se render. to surrender. Só que não tem um assaltante diante de você. But there's no robber before you. Tem um pai There is a que Father te dá liberdade de fazer that isso. gives you freedom to do this. Ele não diz mãos para o alto. He doesn't say raise your hands. Ele espera que você se entregue. He waits for you to surrender. E quando você se entrega, And when you ele surrender, lembra que o filho dele se entregou. He remembers that His Son surrendered Quando você himself. levanta suas mãos, When you raise your hands, ele lembra que o filho dele se He entregou. remembers that His Son did this. Ele diz: "Uau, meu filho, He said, o meu filho my morreu son, por ele. He died for them. O meu sangue foi derramado por ele." My blood was poured Quando over você them. faz isso, And when you do this, você entra num novo nível. you enter a new level. Ei, racaçaria, mandoro, cheio. I only want Jesus.